acontecer com essa também, já que perdi 20 minutos de aula. O que eu vou fazer? A outra aula da semana, acho que foi da terça-feira, eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês, não sei se coloco pelo Class, não sei o que eu faço, se eu jogo aqui mesmo, mando o link, mas só dizer que vocês vão ter essa aula, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês... Ai, obrigada, gente. Sobre como aumentar o repertório sociocultural, que é um dos problemas que eu tenho identificado nas redações de vocês. Primeiro, os elogios. Você tem aprendido muito mais a estrutura das redações, elas têm ficado um pouco mais coerentes com o que a gente espera no texto dissertativo e argumentativo. Vocês estão vendo o slide, gente? Tá aí um feedback, por favor. Estão vendo? Ah, obrigada, gente. Então, como eu estava falando, vocês estão melhorando bastante na estrutura textual, isso tem me deixado bastante feliz, mas eu entendo que o repertório ele é um pouco mais difícil de ser alcançado porque ele envolve muitas outras coisas além da apreensão de uma estrutura, certo? É sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho e espero que ajude. Bom, agora, a partir de hoje, todas as minhas aulas elas serão iniciadas com esse slide, apelando à divindade, que é pelo amor de Deus. Não inicie a escrita do seu texto sem saber como ele termina. Gente, pelo amor de Deus, isso eu preciso muito que vocês pensem nisso, eu preciso muito que vocês façam um projeto de texto, não abram mão disso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ingrid, as redações que a gente fez recentemente já foram enviadas? Sim, todas foram enviadas. Greg, vocês podem consultar na Imagine, inclusive eu preciso que vocês me deem feedback de qual nota vocês estão tirando e tudo mais. Tá, próximo. Isso aqui é só apelação mesmo. Gente, o que é repertório sociocultural? Eu peguei uma definiçãozinha bem básica, bem rápida, lá do Google mesmo, porque a gente já sabe, já está acostumado a lidar com esse conceito. O repertório sociocultural consiste na utilização de conceitos de conhecimento de outros campos, como, por exemplo, a história, a filosofia, a educação, a economia, a cultura, ou seja, você mostrar tudo aquilo que você já conseguiu vivenciar, tudo aquilo que você aprendeu, as suas reflexões e por assim vai, sempre associando com outros campos do discurso, história, filosofia e por aí vai. Gente, quem não tem acesso à Imagine, eu vou arrumar e juro que semana que vem tá tudo resolvido. Redação de intolerância vai entregar quando? Então, isso é uma coisa que eu vou falar com vocês um pouco aqui no final da aula, porque eu quero saber também como que a gente vai lidar com isso, o que fica melhor para vocês, o que fica melhor para mim, mas no final da aula, essas questões mais burocráticas, como enturmação, quando entrega a redação, se vai continuar, isso tudo eu vou falar um pouquinho quando nossa aula estiver acabando. O que é daqui a pouco, porque ela já está acabando. Então vamos lá. Gente, por que ele é tão importante na redação? Primeiro, eu preciso pontuar que o repertório sociocultural, ele não é só importante na redação. A redação é uma técnica que eu quero que vocês dominem, mas ele é importante na vida. Ele importa como ser humano, ele importa porque você vai ser um profissional, ele importa porque você vai ter uma família, porque você está em sociedade. Então, assim, repertório é importante porque é importante. Por que ele é importante na redação agora aqui para o nosso recorte? Então, lá na competência 2, reparem, tá, gente? Vai lá na Imagine e vê como vocês estão indo na competência 2. Ela fala exatamente assim: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema proposto na redação, certo? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, há uma competência que está quase exclusivamente, mas não apenas, mas quase exclusivamente percebendo se você tem repertório sociocultural. Olha aqui em cima a definição: utilização de conceitos de conhecimento de outros campos. E olha o que o Enem está pedindo: aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Gente, a competência 2 é quase a definição de repertório cultural, certo? Mesmo em uma pandemia, a Ingrid só tem 25 minutos de aula. Júlia, você resumiu a minha vida. Ou é uma pandemia que me atrapalha a minha internet, porque eu fui muquirana, ou são vocês conversando. Mas deixa eu voltar aqui. Então, gente, como vocês podem reparar, a competência 2 é quase a definição do que é um repertório sociocultural. Essa aula ela vai ser um pouco mais óbvia, porque vocês já sabem o que é repertório cultural e, principalmente, vocês sabem como consegui-lo. Não sei se vocês estão fazendo isso. Mas, vamos lá. Mais uma vez, eu vou usar nossas redações lá de Black Mirror. Por quê? Cara, porque é um tema mais difícil, é um tema mais fácil.
E é um tema mais fácil, não, desculpa, é um assunto mais difícil e é mais fácil errar, é mais fácil sair da linha. Vamos lá, vou ler para vocês, por favor, acompanhem. Mais uma vez é sobre manipulação, desculpa, juro que vou mudar. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais 10 desenvolvida, capaz de selecionar imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Vamos lá, tese dele. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Gente, por que eu escolhi esse tema novamente? Não só porque está mais fácil para mim, também, mas não só. Primeiro, porque ele vai citar a referência dele, o repertório sociocultural deles faz parte do repertório de vocês, certo? Todo mundo aqui conhece essa série, é muito atual, é muito pop, todo mundo conhece. E o que eu tô querendo dizer assim é que todos vocês têm algum repertório. O que vocês precisam fazer é associar esse repertório à redação, ou seja, dar significado para ele. Toda vez que você vê uma série, que você assiste um filme e que você lê um livro, você está expandindo o seu repertório sociocultural. Mas um dos exercícios que a gente tem que fazer sempre é de que forma esse nosso repertório que a gente está adquirindo consegue ser refletido na vida real, certo? Outro motivo. Além de ser um repertório bastante comum, ele está falando, ele aqui na tese dele, ele ajuda a retomar a série, ó. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Gente, vocês vão reparar que a tese ela é bastante parecida uma com a outra. Aqui eu tenho 3 redações para mostrar para vocês e todas as teses são praticamente a mesma, salvo alguma dificuldade. O que eu estou querendo dizer? Aqui na tese, ele fala que é necessário debater sobre a manipulação. Então, a gente pressupõe que lá no repertório sociocultural tem que ter alguma coisa relacionada com manipulação do comportamento. É isso que ele faz? Sim, retrata a influência da tecnologia no cotidiano da sociedade, apresentado um dispositivo. Então, assim, sim, até o repertório sociocultural dele está diretamente ligado com a tese, eles fazem sentido. Outra coisa que é bastante importante... Peraí, eu coloco o livro, mas você coloca e você sabe. Isso, exatamente, gente, presta atenção. Eu esqueci o que eu estava falando, mas, assim, 3 coisas importantes. Tem um repertório sociocultural bastante simples, bastante fácil, bastante popular, ou seja, vocês conseguiriam fazer isso se tivessem analisado. Outro, a tese dele, ela está relacionada com o repertório dele. E outra coisa importantíssima, que é essa partezinha, ó, de não distante da ficção. Gente, esse é um momento em que ele muda do que é um repertório, daquilo que ele está dando como alusão histórica e traz para a realidade da redação, a realidade do tema, que era o objetivo dele, certo? Então, assim, não distante da ficção, usem isso, usem de forma análoga, usem nos dias, no cotidiano, usem isso, porque é isso que vai estabelecer a estrutura certinha como ela deve ser, ou seja, um repertório, uma problematização e a tese dele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, gente, tem class sim, Eric, e eu posso deixar lá, sim, sem problema. Vamos lá, eu vou ler mais uma vez. Por quê? Porque é o mesmo repertório, vocês vão perceber como ele pode ser usado de formas diferentes. Em um dos episódios da série televisiva Black Mirror, é retratada a aceitação de padrões de comportamento na internet pelo indivíduo como uma forma de ser aceito pela sociedade, mesmo que, muitas vezes... Gente, entendi. Sabe esse 10 e esse 31? É porque eu copiei sem querer, desculpe. Muitas vezes, estes discursos daqueles, de maneira similar à realidade, nota-se que, no Brasil, a questão da manipulação dos usuários no ambiente virtual em nada difere do enredo ficcional citado, pois a falta de um questionamento contundente pelas esferas midiáticas e social acerca da temática é uma marca constante neste país.
Mais uma vez, gente, é a mesma estrutura. É por isso que eu insisto tanto que redação é uma técnica. Olha o que o cara faz. Fala do Black Mirror, depois ele usa não distante da ficção e retoma e manda a tela dele lá pra gente. Aqui ele faz a mesma coisa. Ele faz um repertório sociocultural utilizando a série. Depois, ele traz para a realidade da redação, que é de maneira similar à realidade. O outro usou. Qual foi que o outro usou? O outro usou. Deixa eu ver aqui. Calma, gente, tô perdida. Qual parte que eu tô lendo? Isso, muito bem, não distante da ficção. Gente, vocês merecem nota 10. Muito obrigada, Rubens, você é excelente. É exatamente isso, é o não distante da ficção, que eu não sei onde tá. Qual é o número do slide, por favor? Ai, desculpa, eu sou meio nova nessa coisa de aula online. Slide 6. Não é esse que eu tava lendo. Tá bom, vou ler esse. A mesma coisa se repete, a mesma estrutura sempre. Ó. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade, ou seja, está falando da relação entre tecnologia e humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das pessoas. Fora da ficção, então, mais uma vez, repertório sociocultural, analogia, aí a gente vai fazer um conectivo, vai uma frase que vai conectar com a nossa realidade, depois a gente vai colocar a nossa tese. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, aqui no slide 5, a tese do cara é imprescindível discutir. Aqui no slide 6, a tese dele é pertinente debater. E tem mais um, acho que não veio. Ou seja, a gente consegue observar exatamente a mesma estrutura e teses bastante parecidas em relação a isso. Alguma dúvida? Gente, falem comigo, por favor. Vocês estão me ouvindo? Isso, vocês estão me ouvindo. Mas, gente, vocês perceberam como que é uma técnica? E eles fazem exatamente a mesma coisa? Uma pessoinha citou Black Mirror e usou de maneira similar à realidade, e o outro usou fora da ficção. Gente, é a mesma coisa. E qual que é a tese deles? O que eles vão defender? Que é pertinente debater sobre isso. Por isso que eu tô falando, eu tô dando a estrutura para vocês, o Enem tá dando a estrutura para vocês só precisam aprender como usar o repertório sociocultural. E como que a gente vai adquirir repertório sociocultural? Como expandir seu repertório? Segue a lista de obviedades. Gente, por que é tão óbvio? A gente já sabe o que tem que ser feito. A gente tem que ler constantemente, a gente tem que ser observador, a gente tem que sair da rotina, assistir documentário, filme, série, procurar bons autores e também pesquisar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse processo, ele é de fato um pouco mais complicado, porque assim, a estrutura da redação em si, vocês já estão absorvendo, e como eu disse, vocês já estão indo muito melhor. Mas o que eu preciso que vocês façam, pelo amor de Deus, é começar a ser mais crítico sobre tudo que vocês consomem, certo? Rubens, você pode sim ver série, mas você não basta apenas ver série, você precisa casar essa série e com alguma coisa da tua realidade, certo? O que eu queria mostrar para vocês era uma dica, na verdade. Eu sempre falo do Lucas Felp, que é um aluno que tenta democratizar o conhecimento dele, e ele tem vídeos no YouTube que fala bastante sobre redação no Enem e também sobre matemática no Enem. Ó, pessoal, esse daí é o Classroom para vocês já entrarem, tá bom? E o que o Lucas fez? O Lucas fez uma cartilha e postou no Drive, que todo mundo tem acesso, que chama simplesmente Redação Pop. O que é o Redação Pop? Ele pega algumas séries, por exemplo, Black Mirror, pega o filme do Coringa, pega Sex Education, e nisso eles mostram como, apesar de ser uma série... Ah, Vinícius entrou.
precisa aprender a escrever redação, tadinho. Que apesar de ser uma série, a gente consegue casar várias coisas que a gente observa lá com a nossa realidade. Então, nessa cartilha vai ter, por exemplo, Coringa. Aí vai ter uma sinopsinha, eu ia mostrar, mas isso aí eu ia fazer ao vivo, né? Peraí, não gosto dele não, Ingrid. Ah, tudo bem, mas é legal um pouco. O que eu tô querendo dizer? Ele pega essa cartilha, ele pega série, pega filme, e ele tenta apontar algumas questões a serem consideradas sobre isso. Por exemplo, se você está falando do Coringa, é bastante pertinente falar, por exemplo, do abandono do Estado com as pessoas que precisam, dos doentes, porque ele era um doente, ele tinha esquizofrenia. Também a gente pode falar das desigualdades sociais, já que aquela cidade é constituída basicamente por gente miserável e gente milionária, Gotham City, né? Então, assim, vocês precisam sempre que consumir, olhar criticamente para aquilo que você está consumindo. Não estou falando que vocês precisam, numa redação, só citar Zygmunt Bauman, citar Aristóteles, os socráticos, não. Não necessariamente isso, mas vocês precisam sim ser inteligentes o suficiente, críticos e analíticos para perceber que tudo que nos é apresentado há alguma coisa a ser considerada. Eu estou me distraindo com a Maria Eduarda. Desculpe. Entenderam? Não consigo ter um olhar crítico. O que eu faço? Hashtag Ingrid me ajuda. Olha, você tem que começar a pensar racionalmente sobre tudo aquilo que você consegue, sobre tudo aquilo que você assiste, desculpa. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer assim, nem sempre a gente é realmente tão crítico, mas você precisa se fazer perguntas sobre aquilo que você está assistindo. Por exemplo, ô Rubens, estou falando contigo, bebê. Eric, estou falando com você. Você... Gente, para de me distrair, que saco. Você assistiu Coringa? Hein, Eric? Você assistiu Coringa? Me responde. Não, você não assistiu Coringa. Tudo bem, você já assistiu Black Mirror, então? Algum episódio, ao menos? Eric responde. Agora que eu pergunto, vocês param, né? Não, mas assistir sexo... Eric, você não tá me ajudando. Gente, alguém assistiu Coringa? Eu vou falar de Coringa porque o Eric não tá me ajudando. Tá, a Laura, então tudo bem, vocês vão conseguir entender. Gente, tudo bem, por que vocês assistiram Coringa? O que movimentou vocês a irem ao cinema? Ah, é porque é da Marvel ou DC, não sei. Ah, é porque é pop. Ah, é porque tava em alta. Não, tudo bem, mas, gente, cinema é arte. Cinema oferece mais do que isso. O que vocês podem absorver daquele filme? Qual que é a trama? Quais são as características do personagem? Em quais situações eles se encontram? Como que é a relação dele com a mãe dele? Então, o pensamento crítico, ele vai vir a partir do questionamento sobre aquilo que você consome, certo? Então, não basta você só viver, você sobreviver. Você precisa, sim, ter um posicionamento e ter um questionamento. Isso que vai fazer com que o seu repertório sociocultural se amplie. Então, a partir de agora, depois que a sua aula acabar, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar na tua casa, você já está na tua casa, o que é ótimo. Ó, o Vinícius está brigando com vocês. Bem feito. Você vai escolher um filme, escolhe lá um filme, não, série não, é melhor filme, porque série é muito longa. Você vai escolher um filme e você vai listar aspectos desse filme que você pode relacionar com a tua idade. Estudar realmente. Você vai aumentar o seu repertório sociocultural estudando. Então, assim, ver como que o personagem age, ver como que a sociedade na qual ele está inserido, quais são as relações que ele estabelece no trabalho, quais são as relações que ele estabelece com a família e tudo isso. Entenderam? Ingrid, no meu caso, se tem em uma redação um caso criminal do BR e tu disse que não era muito recomendado, o que eu posso mudar? Não, na verdade, não é que eu disse que era muito recomendado. Se eu não me engano, você estava falando sobre o feminicídio, certo? Aí você queria citar um psicopata. Eu falei que feminicídio e psicopatia, eles são considerados temas diferentes. Pode ser, sim, que algum psicopata ele se movimente ou queira praticar crimes contra a mulher, caracterizando um feminicídio. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso você tinha muita chance de tendenciar o tema, já que o tema era sobre como combater a violência contra a mulher e não necessariamente citar um caso isolado em que não se trata apenas de um preconceito contra a mulher, mas também de uma questão clínica.
Eric, deixa ela. Eu citei Simpsons numa redação da Imagine e foi bem até. Rubens, compartilha sua experiência com a gente, por favor. Eu juro, por Deus, que eu vou gravar essas aulas direito e vou postar para vocês, tá, gente? Vai, Rubens, fala com a gente. Ele vai compartilhar. Mas, gente, como eu disse, a própria Madu já tinha citado isso em sala. Teve uma aluna que ela citou Peppa Pig. E ela tirou 1000. Ou seja, porque qualquer coisa a gente consegue associar com uma outra coisa importante. Ela citou Peppa Pig porque a ideia era publicidade infantil e Peppa Pig é basicamente publicidade infantil. Você lança primeiro o desenho para depois você vender bolsa e tudo mais. Certo? Gente, vocês têm alguma coisa para falar? Porque sim, eu vou gravar uma aula decente e depois vou mandar para vocês. Mas fica difícil colocar no texto, pelo menos para mim. Sim, Isa, é bastante difícil. É por isso que eu quero esse exercício real de vocês. Eu quero que vocês assistam o filme e que vocês estabeleçam relações críticas sobre esse filme. Certo? Vou ler aqui o comentário do Rubens. Era um tema que relacionava o uso de álcool, algo assim. E eu citei o Homer que frequentava bar, etc. Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Você poderia citar outras coisas, sim, que, tipo, seria mais no cenário cult, mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque você assiste um desenho, você não apenas riu com ele, você percebeu que existe um problema que citado lá do americano médio, que é a bebida, que é o álcool, o vício. O Homer, ele é viciado em álcool. O Homer, ele deixa o ambiente familiar e ele vai para o bar com os amigos, encher a cara e sair da realidade. Isso sim é um olhar crítico sobre algo. Então, mesmo que você não tenha um repertório gigantesco, você pode utilizar aquilo que você vê, aquilo que faz parte do seu cotidiano de uma forma positiva na redação, certo? Mas uma coisa importante, não se contentem só com isso. Tentem sofisticar um pouco o gosto de vocês, isso também faz bem. Por exemplo, é bastante importante vocês prestarem atenção nas aulas de redação do Eric. Ele sempre cita correntes filosóficas, ele sempre cita filósofos o tempo inteiro, e vocês também podem associar isso na redação de vocês. Ingrid, você tem uma série ou filme para a gente assistir que tenha um conteúdo para praticar um olhar crítico? Gente, eu não assisti nenhum dos dois que eu vou citar, mas sim, eu tenho. Inclusive, eu preciso assistir, é que eu sou muito ruim em baixar filme. Bacurau e Parasita. Eles são filmes que são extremamente críticos e falam sobre a realidade social. Então, assim, vocês vão perceber bastante coisa através deles, e eu queria que vocês assistissem. Se você conseguir, a gente pode até, sei lá, listar o que a gente poderia absorver ou usar como repertório no filme, por exemplo, do Parasita. Pode ser? Parasita ganhou Oscar, sim, ganhou Oscar, foi bastante aplaudido, e é um filme não ocidental, que é bastante importante também. Então tá, decidi aqui. Vou falar de algumas coisas. Vou pegar um pouco do tempo de vocês, porque agora é intervalo. Vou falar de algumas coisas práticas. Gente, eu não considero que eu dei essas 2 aulas para você, porque eu ainda estou em processo de adaptação e vocês também. De qualquer forma, eu vou gravar uma aula que fala sobre tangenciamento e fuga e depois uma aula sobre repertório sociocultural, porque eu tinha a cartilha do Lucas Felp que eu não consegui mostrar para vocês. Esse é o primeiro passo, vocês terão essas aulas novamente. Segundo, a redação que era para vocês terem me entregue fisicamente na terça-feira, eu vou passar para vocês, através do Class, todo um procedimento, porque a partir de agora, precisaremos utilizar a plataforma Imagine para fazer as entregas. Ou seja, você não vai precisar escanear, não vai precisar escrever na mão, nada disso. Você vai digitar a sua redação. Eu preciso que você não se engane, porque assim, me enganar, tudo bem, mas não se engane. Se você copiar da internet, der um Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, você vai ter sua nota, parabéns, vai chegar no Enem, você não vai ter tua nota muito boa, tá bom? Então, assim, vocês podem me enganar, mas enganar vocês mesmos é um pouco de burrice. A redação que vocês fizeram, então, que era para ter entregue, vocês vão fazer na Imagine, através do meu tutorial, que tá no Class, aí tá o link do Class. E depois disso, a gente vai começar a fazer todas as entregas pela Imagine mesmo. Terceiro ponto de hoje. Vocês vão assistir Parasita. E eu também. Todos vocês. E a gente vai assistir esse filme de uma forma crítica.
vendo como que é o enredo, como que é a sociedade, como são os personagens, como eles se relacionam, como eles se vestem, como eles comem, tudo que a gente puder absorver, certo? Lívia Santos Guimarães, para quando essa redação? Gente, isso aí depende um pouco da Imagine, porque eu preciso ajustar ainda algumas coisas de plataforma, enturmação, mas vocês podem ficar tranquilos que ainda essa semana eu passo todas as orientações no Class. Ian, vai fazer pergunta? Vou fazer perguntas, mas na verdade é mais assim, eu não quero que exista respostas certas e erradas. Eu quero que vocês assistam algo que vocês geralmente não assistiriam e que vocês reflitam sobre ele e principalmente tentem fazer algum link com redação, por exemplo. Talvez esse repertório fosse interessante usar no tema tal e esse no tema tal. Por exemplo, com a manipulação do comportamento do usuário, que falava dos dados, de algoritmos, de internet, muita gente usou Black Mirror. Evidente, é normal. Agora, o Parasita, quais temas a gente também poderia trabalhar com base nisso? Aí, para a próxima aula, a gente pode até fazer o famoso debate, a discussão, mas, gente, buscando sempre ampliar o nosso repertório social. Deixa eu ver aqui que vocês estão, sociocultural. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não, Débora, não tem a Netflix. Por que não tem a Netflix? Alguém sabe? Você vai avisar o tema toda semana ou vai estar na Imagine? Não, eu acho que eu vou avisar sim, porque as próximas aulas nossas, elas vão ser bastante baseadas em repertório sociocultural. Toda aula que eu dou, eu retomo estrutura em algum momento. E a partir de agora, eu também vou retomar como que vocês podem usar todo aquele conhecimento de várias áreas que você conhecem para redação. Gente, é fundamental. Meio que não existe redação nota 1000 sem isso, né? Porque é o critério 2. Ingrid, todas as redações, a partir de hoje, até o final do ano, vão ser entregues na Imagine ou vai ser nessa época de quarentena? Pedro, o que você acha, meu amor? Gente, pelo amor de Deus, só nessa época de quarentena. Não tem como, né? Ai, a aula acabou, desculpa. Não, vai ser só nessa época, porque eu preciso que vocês se acostumem e consigam escrever de forma decente e rápida, certo? Gente, alguma pergunta? O que vocês vão fazer para a próxima aula? Tô vendo que vão me estrepar, tendo que entregar pela Imagine. Não, vai dar tudo certo. Você tem que assistir o filme. O que mais, Isa? Você vai assistir qual filme? A gente vai assistir o Parasita, eu e todos vocês, ainda hoje. Isso, a gente vai assistir Parasita. E o que a gente vai fazer depois que a gente assistir isso? Ninguém? Mas quando vai ser essa entrega? Gente, como eu disse, eu não consigo passar uma data para você agora, porque isso depende da enturmação da Imagine, porque não adianta eu falar que é para amanhã e vocês entrarem, não estarem enturmados e o recurso não está funcionando. Eu vou passar todas as informações necessárias pelo Class, então vai chegar no e-mail de vocês, aí vocês conseguem acompanhar por lá. Vou acabar esquecendo. Não pode. Isso, você tem que ter um olhar crítico, gente, pelo amor de Deus, isso é arte. Isso é uma coisa que é muito triste. A gente vai consumindo as coisas sem entender que são formas artísticas. E quando é arte, ela vai tocar o ser humano de uma forma diferente. Então, mano, quando você vê uma música, quando você lê um livro, quando você assiste um filme, ele tem que estar associado de alguma forma. Vocês são... Isso, pode ir. Se você pode ir relatando o filme, claro, se isso for te ajudar nesse processo. Oi, Isa. A gente é perfeito, né? Todo mundo. Gente, quem quiser sair, pode sair, tá? Mas eu vou ficar aqui conversando mais um pouco, caso vocês queiram. Tchau, Nath. Não, Isa, é para ver esse filme específico, porque aí a discussão ela vai ficar melhor, porque vocês vão absorver coisas diferentes desse filme, e a gente pode até inventar um tema